Bom dia a todos, estamos iniciando a nossa gravação. Eu vou compartilhar minha tela, que ela dá continuidade ao slide sobre o tecido sanguíneo, tá? Bom dia. Eu tenho um número bacana aí de... Não, um número bacana não, exagera, né? Vamos ver aqui. Tá, tem bastante gente na turma já. Semana que vem, deixa eu parar aqui a gravação, que aí fica mais fácil. Então, nosso projetinho aí, trimestre consciente fechado aí, alinhado com todos os participantes, né. Aí a gente vai fazer a princípio pra nossa turma, tá. Se ficar legal, assim, aí a minha sugestão é que depois a gente possa compartilhar com as outras turmas, se vocês se sentirem à vontade, claro, tá bom? Lembrando aí que, a gente tudo que a gente estuda, né, é importante compartilhar com os outros. Então você está estudando sobre o Outubro Rosa, exatamente para poder ajudar as mulheres da sua família, né. O Novembro Azul, os assuntos que são pertinentes ao Novembro Azul, aos homens da sua família, e, o Setembro Amarelo a todos, né, afinal de contas, no mundo, a cada 40 segundos, ocorre uma morte, né, por suicídio. E isso não é divulgado, não pode ser divulgado, e tem um motivo, ok? E eu queria que, vocês pesquisassem sobre isso, tá? Risa, tem um motivo. Risa, não sei se você sabe disso, na China tem o Dia do Suicídio, e tem a ver com adolescentes. Pois é porque nos hospitais, né, os hospitais sabem que o motivo da morte, a causa morte, ô Guilherme, que tem que constar no atestado de óbito, tem que ter conexão, né. Então, nos registros médicos fica, e como é de interesse público, de saúde pública, as autoridades, elas precisam ser informadas quando alguém comete um suicídio, né. Lembrando que a gente tem aqui, ó, na Grande Vitória, há números elevados de suicídio, né, em pontes. No Japão, existem até mensagens nas pontes, né. Sim. O viaduto do chá, né, gente, lá em São Paulo também, muitas pessoas saltam desse viaduto, caem na via, né, em suicídio. Então são pessoas que precisam de muito ajuda, e muitas dessas pessoas estão em nossa volta e a gente não lê os sinais, então é importante que a gente leia os sinais. O certo seria a gente discutir um de cada vez, né, gente, mas como a gente não tem muito tempo para isso, é importante que a gente tire esse dia para discutir sobre esse tema, beleza? Por isso que eu, eh, compartilhei essa ideia, de falar temas diferentes, né, exatamente para ver o que vocês trariam. E eu gostei muito da resposta de vocês, tá? Gostei bastante das ideias, para mim, assim, isso me faz muito feliz enquanto professora, porque pensar nisso tudo, né, até mesmo a Ana Clara que deu ideia lá de pensar no Pantanal, é você não pensar só em si, né, é você pensar no meio ambiente. Quando você pensa em Setembro Amarelo, é você pensar nas pessoas que estão suscetíveis a, suicidarem, ao Outubro Rosa, né, e o Novembro, Azul, também há pessoas que, saem das nossas vidas com câncer e, às vezes, por não ter um diagnóstico precoce, né, que poderia melhorar a qualidade de vida daquela pessoa e até mesmo, impedir que aquela doença se desenvolvesse nela, né. Então, quer dizer, o autocuidado. Então isso mostra o quanto vocês, se preocupam com os outros, né, e isso para mim, assim, enquanto educadora, é algo que eu valorizo muito, eu acho, muito bonito, tá bom? Significa que vocês não estão pensando só em vocês, né.
Muito bacana. Parabéns a todos aí. E aí, chuchuzinhos, a gente vai terminar aqui. Nossa, tem até sanguíneo aqui com hífen, com hífen não, com trema, vou dar uma olhada. Eh, o tecido sanguíneo, a gente viu que é feito pelo tecido hematopoético, né, que são as células que vão produzir o sangue. Então isso está na página 16, a gente falou um pouquinho, né, o tecido hematopoético tá lá na medula óssea vermelha, e aonde são produzidas as células, os elementos figurados. Quem são eles? Quem são esses elementos figurados? São as células que estão presentes no sangue. É, e o sangue é essa imagem que você está vendo aí. O sangue é uma mistura heterogênea, né? Ele tem as células, essas vermelhinhas que são as hemácias, e há também outros elementos figurados, né, além das hemácias, tá? Além dessas hemácias que vocês estão vendo, tem também as células de defesa, que são os leucócitos, que a gente vai falar bastante deles, porque tem a ver com imunidade e tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo agora, né? De pessoas que estão doentes, porque o vírus está atacando, né, o seu sistema e elas não conseguem reagir. Tem também as plaquetas, que são também elementos figurados que vão compor o sangue. E, por último, as hemácias, que são as células vermelhas, né, que são chamadas também de eritrócitos. Então, eritrócitos, leucócitos e plaquetas vão compor os elementos figurados do sangue. Mas, professor, o sangue é só isso? Não, o sangue tem essa parte aqui também, ó, plasma, que tem o quê? Em quase a sua totalidade tem água e tem também dissolvido nesse plasma glicose, que vai nos dar energia, vai gerar ATP, né, para que a gente possa fazer as atividades. Os sais minerais, né, todos aqueles necessários para o metabolismo do nosso corpo, então potássio, sódio, né, o cálcio, aminoácidos que vão construir as proteínas, as vitaminas que são reguladoras, né, e também os hormônios. Então, quando você está com medo, né, a sua suprarrenal ela vai lá e libera uma descarga de adrenalina, a corrente sanguínea para você o quê? Dar no pé, para fazer com que seus músculos recebam um aporte maior de sangue, para que você possa fugir daquilo ali que está causando mal. Então, o hormônio, sem contar testosterona, estrógeno, progesterona, calcitonina, enfim, tem inúmeros hormônios aí, né? Hormônio do crescimento e etc. Então, o sangue é exatamente, né, essa mistura, né, que é heterogênea. Então eu tenho a parte plasmática, né, que é onde tem todas essas substâncias dissolvidas, que eu disse, e os elementos figurados, que são as células, ok? Então, vamos olhar para essa hemácia. O que a hemácia é? A hemácia é formada de um disco, né, um disco bicôncavo, né, formato de esfera, é, e elas são anucleadas. O que significa? Elas não têm núcleo. Espera aí, Fernanda, se elas não têm núcleo, como é que elas fazem divisão celular? Elas não fazem divisão celular. Porque elas são produzidas aonde que eu falei? Estão me ouvindo? Isso aí, na medula óssea vermelha. Muito bem. Qual a função das hemácias? A função delas é fazer o transporte de gás oxigênio, né? Então, imagina que eu seja uma hemácia, eu vou lá e grudo num gás oxigênio aqui, num átomo de uma molécula de gás oxigênio aqui, outra molécula de gás oxigênio aqui, e lá vai eu levando o aporte de oxigênio para as minhas células bonitas, para elas receberem gás oxigênio, beleza? É, é muito importante, né? A hemácia, ela sofre muito por causa do monóxido de carbono. Eu não sei se vocês já tiveram mal-estar em estar atrás do ônibus,
por exemplo, o ônibus está saindo ou um caminhão e você está passando na hora, ele libera aquela fumaça preta, né, aí você sentiu aquele mal-estar. Que é isso? Quando eu era criança, eu ia para a roça com a minha família, e aí a gente entrava num ônibus que era assim, né, aqueles cacareco. Aí tinha pato dentro do ônibus, tinha cabrito, galinha amarrada na frente do ônibus, aqueles ônibus que vão para a roça mesmo, né. É muito engraçado. E aí, alguns carros, uns veículos, se eles não fizerem a manutenção correta, que eles têm que tem que pode acontecer? A fumaça do cano de descarga entrar dentro do carro, dentro do ônibus, por exemplo. E aí só depois quando eu fui estudar que eu fui entender por que que eu vivia passando mal dentro daquele ônibus. Eu chegava, era um cheiro de fumaça, aquele negócio, eu: "Mãe, eu tô passando mal, tá me dando mal-estar". E eu via mais gente passando mal, e aí minha mãe falava assim: "Isso é frescura, vamos embora, sangue no olho garota, e chupa chiclete, toma Coca-Cola". E aí mas é por quê? Por causa daquela fumaça toda, né, não tem o veículo todo veículo, gente, tem que dar manutenção correta. Então quando você vê uma van, né, que carrega um monte de gente, que sai aquela fumaça preta, um caminhão, né, tudo isso aí são veículos que eram para ter feito a manutenção para não acontecer isso, pra não acontecer essa descarga de poluentes, né, que são tão prejudiciais a nós. Então qual a sensação que dá? Enjoo, dor de cabeça, falta de ar. Isso é efeito do monóxido de carbono. Então, é tipo esse aí, Fernanda. Então a hemácia, isso aí também, cheiro de gasolina forte, também me mata, não dou conta não. Do que é hemácia? Por que a hemácia é vermelha, gente? Alguém sabe? Por que seu sangue é vermelho e não amarelo, e não azul igual os vampiros? Isso aí, Risa, por causa do íon ferro, né. O íon ferro vai formar uma proteína chamada hemoglobina. A hemoglobina é que vai formar a hemácia, tá. A hemoglobina é uma proteína, né, uma proteína, quaternária, e essa proteína, ela é formada pelos íons ferro. Então o sangue só tem essa cor por causa do ferro. Tanto que, quando dá problema na baixa concentração de íon ferro, fala-se que você tem o quê? Anemia, isso aí. Anemia ferropriva, né, aí você tem níveis de anemia, precisa ser olhado. Por exemplo, eu acompanho, eu tenho um composto aqui que todo dia eu tenho que tomar por causa de anemia, que já é um quadro meu que vira e mexe eu tô, né, com anemia. Há pessoas que têm anemias crônicas, né, que vive com anemia e tem que acompanhar. Isso aí, mas aí, ô João, o que que acontece? Falta hemácia. Né, falta hemácia, tá faltando íon ferro, porque o íon ferro é que vai produzir as hemácias. E aí você consome coisas que têm íon ferro. Exemplo, o que que você já tomou aí? Aliás, o remédio tem gosto de quê? Quem toma remédio para anemia, o remédio tem gosto de quê? Nunca ninguém tomou não? O remédio tem gosto de ferrugem. Ah, a pessoa já comeu ferrugem? Ah, de vez em quando, né, a gente bota uns negócios assim. É gosto de sangue, né, é isso aí. O biotônico tem eu nunca tomei biotônico não, mas ele tem esse gostinho? Então deve ser. Coisa enferrujada, isso. É, pode ser também. Eu nunca tomei não. Porque eu sempre fui boa de boca, né, desde criança e tá, vai lá buscar a cachorra, Fernanda, vai atrás dela. Enfim, então esse tipo de não, não tem problema não. Esse tipo de nutrição é necessária, então feijão, bife de fígado, folhas verdes escuras, é necessário
comer isso para que você tenha o aporte necessário de íon ferro para você conseguir construir o seu corpo conseguir construir as hemácias, né? Beleza? Entendido isso, João? Então elas são anucleadas. Gente, boa parte do gás carbônico, ele vai dissolvido no plasma, tá? Mas a hemácia também, ela faz uma parte desse transporte. Depois a gente vai falar disso, porque é um assunto mais complexo para a gente entrar. Aí, tá vendo essa imagem aqui, anemia falciforme? Isso aqui não é por causa da ausência de ferro, não, tá? É uma condição genética. A pessoa nasceu assim. E é muito comum em negros, porque os negros apresentam essa anemia falciforme, né? É genético isso. Ah, todo negro tem isso, professora? Não. Mas há brancos que têm? Sim, porque vem de uma bagagem genética que é um genes, né, dos negros. Beleza? Então tem que ser cuidado. Eu tenho uma cunhada que ela tem anemia falciforme e ela tem que ficar vigiando o tempo todo, né? Porque as hemácias ela acaba não cumprindo o papel dela. Porque falce, né? Falce tem a ver com foice, é o formato de foice, forme, né? Falciforme, é o formato de foice. E aí ela fica desse jeitinho que vocês estão vendo aí, beleza? Qual o papel, então, né, do tecido sanguíneo? Ó, transporte, está no teu livro, transporte de nutrientes que a gente viu, defesa, que tem a ver com os leucócitos, que a gente vai estudar melhor, termorregulação, o sangue, gente, ele ajuda na temperatura, o controle da temperatura corporal. E o equilíbrio hídrico e iônico, afinal de contas, o sangue, a gente viu que tem o plasma, né? O plasma que vão ter água e minerais presentes que vão ajudar a controlar, é, a controlar o equilíbrio de sais e água dentro do nosso corpo, ok? Então, a gente está vendo aí os eritrócitos, né, que é as hemácias. Existe um número, tá, de hemácias. Se você olhar lá na página 18 do seu livro, tá aí escrito lá, ó, eritrócitos, tá? Então, tá bem distribuído. Tem um tubo mostrando aí o sangue e os elementos figurados. Mostrando, na verdade, o sangue, que é uma mistura heterogênea. Aí eu tenho a parte de plasma e a parte dos elementos figurados. A parte de elementos figurados está mostrando lá os eritrócitos. Observe o número, né, da quantidade de hemácias, é em torno de 4,5 a 6 milhões por ml. Então, em cada ml do meu sangue, né, eu vou ter de 4,5 a 6 milhões de hemácias. Então, é hemácias a dar com pau, né, gente? Considerando que a gente tem 5 litros de sangue, e um adulto, né, um jovenzinho para adulto, e um adulto. Então, faz as contas aí, olha a quantidade de hemácias que a gente tem. Tudo isso para poder fazer o transporte. A gente viu que a queda do número dos eritrócitos vai causar uma doença chamada anemia, né? Então, qual é o sintoma da anemia? Falta de ar, é cansaço, aquela pessoa que não tem ânimo para fazer nada, pode ser que ela esteja anêmica, né? Se você está acontecendo isso com você, é bom olhar, fazer um exame, né? O estudante ele tem que acompanhar isso, tá? Como que andam as taxas dele? Às vezes está com a glicose elevada, então tem que controlar a alimentação, né? A gente mete o pé na jaca de vez em quando, né, gente? Então tem que fazer esse controle. Então, o número elevado, o número reduzido vai causar anemia, né? E o número elevado das hemácias tem um nome de polissemia. E o que seria isso? Por exemplo, pessoas que vivem em ambientes de uma altitude, uma grande altitude. Então, assim, tem os meninos aí que acompanham futebol, as meninas também, né? Porque várias meninas aí acompanham futebol, eu não gosto, né? Já tentei insistir assim, deixa eu ver, esse negócio é só coisa de homem. Não, eu vou entrar também. Aí quando eu vi, eu achei muito chato. Mas há mulheres, há amigas minhas que acompanham bonitinho, tem time, veste camisa e tal. Então, quando você acompanha as seleções, né? A seleção do Brasil, por exemplo, quando ela vai jogar lá na Bolívia, lá no Peru, qual o problema, gente? O que que rola? O problema da altitude. Qual o problema da altitude? Se a gente pensar numa questão geográfica,
É pressão, será? Isso aí, ó, é o que Riz escreveu, menor a menor concentração de gás oxigênio. É a geografia, né, a gente sabe que a nível do mar, onde a gente está, a concentração de gás oxigênio é maior comparado a quem está lá no Peru, né, lá na Bolívia, que está numa altitude maior. E aí, a pressão lá é menor, também tá certo, né, a pressão é menor, mas o pro a relação que eu estou pedindo para vocês fazerem não é com relação à pressão, é com relação ao gás oxigênio, tá. Então lá, a concentração de gás oxigênio é menor. Então, você já não sei quem já foi visitar a Bolívia, né, o Peru, quem já pegou o avião, né, e desceu ali, né, desceu em La Paz, desceu foi lá para Machu Picchu, por exemplo, né, eh e sentiu, a aclimatação, né, sentiu aquele incômodo e teve que parar e pra aclimatar. Então uma amiga minha foi para Machu Picchu, ela passou mal 3 dias seguidos, vomitando, mal-estar, e é por quê? Falta de ar, falta de ar, falta ela é como se você inalasse e não chegasse gás oxigênio suficiente. E se uma pessoa de lá vem para cá, ela vai ter esse problema? Não. Por isso que você está ligado que tem essa questão dos, campeonatos, né, eles às vezes exigirem que os campeonatos fossem lá, mas todo mundo que vai para lá sofre. E o contrário não acontece isso, né, porque ele tem um número maior de hemácias disponíveis no corpo, né. Então, esse mal das montanhas é por isso, quando eu vou para lá, eu sinto uma baixa concentração de gás oxigênio, né, como se eu inalasse e não acompanhasse, meu corpo, minhas células não fossem suficientes, e não é. Aí você tem que esperar um tempo até seu corpo produzir mais, para dar, o aporte necessário de gás oxigênio ao seu organismo. Tudo bem? Entendido isso? Então tá bom. Aí a gente tem, eh, as plaquetas. As plaquetas, elas são essas estruturas aqui que vocês estão vendo, né. Elas são fragmentos de hemácias, tá, elas também são produzidas lá na medula óssea vermelha, elas são chamadas de trombócitos, né, e são feitas por fragmentos de células, né, denominadas megacariócitos. E qual que é o papel delas? Coagulação sanguínea, tá. Quem aí já teve dengue? Quem aí já precisou de fazer contagem de plaquetas? O que que o vírus da dengue causa para as plaquetas? O que ele faz? Qual a reação? Alguém da turma já teve dengue e precisou de fazer exames, contagem de plaquetas? Sim ou não? Estão me ouvindo? Isso aí, Bernardo. Ninguém nunca teve? É difícil de ver numa turma, assim, que ninguém nunca teve. Eu tinha uma aluna que ela teve 2 vezes. Falei: "Minha filha, só falta mais uma, né". Ela teve 2 vezes comprovada, dengue 1, dengue 2. E aí ainda pode ter a terceira ainda, né, gente. É, que dizem que incomoda demais, né, dói demais. Eu, se eu tive, eu nunca fiquei sabendo. Ela já teve 3 vezes, mas foi diagnosticado mesmo, Bernardo? Chikungunya doído também, né. Chikungunya ruim é a reação que dá depois, pode dar, né, problemas nas juntas, nas articulações. Pois é, tem que tratar, às vezes tem que tratar até com fisioterapia. Sim, eu entendo isso. Sou empática à sua dor aí. Todo mundo teve menos você.
Tem que fazer fisioterapia, João. Eu já vi muitos casos que a pessoa tem que ir pra fisioterapia e trabalhar vários meses ali, né. Pois é, não é fácil mesmo não, né, gente. E é vírus, né. Olha como é que a gente tem que estar atento mesmo. Então, o papel das plaquetas é evitar hemorragias, tanto que tem dengue hemorrágica. Eu tive um aluno no estado, quando eu dava aula no estado, que ele teve a dengue hemorrágica e ele veio a óbito. Por quê? Porque, o que que são aquelas pintinhas que dá, né, você faz aquele teste do torniquete e marca ali e vê aquelas pintinhas. Então se sair pintinhas, tem a ver com, hemorragias, né. Então você imagina as hemorragias internas que você não tá vendo, então olha o risco, né. Então, a plaqueta, ela tem esse papel, tá, de fazer a coagulação, beleza? Os leucócitos que a gente vai falar depois, eles podem ser classificados em granulócitos e agranulares, né. Granulócito é que vão ter os lisossomos e agranulares, ó, o A tem a negação, tá? Depois a gente vai estudar, porque vai ter só eles, né. No seu livro, na página 17, deixa eu só ver aqui. Aí encerra aqui. No seu livro, na página 17, eu não estou conseguindo espelhar o livro, porque o positivo on tá dando problema, tá. Ele tá mostrando aí, olha, como é que funciona a coagulação sanguínea, ó. Ocorreu aí um rompimento do vaso sanguíneo, né, aí, contém aí as